Hoje, o Ari até falou que veio aqui compartilhar conhecimento e tal, mas, na verdade, eu vim compartilhar uma dúvida. Porque eu tenho pesquisado muito sobre design e, quando você começa a estudar design, pelo menos aconteceu comigo, quando eu comecei a estudar design, em 2 tempos eu ia assim, nossa, eu sou foda pra caralho. E quanto mais eu estudava, mais eu via que eu não sabia porra nenhuma. Então, ao contrário de muita coisa que você estuda, que o conhecimento é progressivo, design é decressivo. Quanto mais você estuda, mais você percebe que não estuda. Então, no fim das contas, hoje eu vou compartilhar o estado atual da minha dúvida e, provavelmente, isso vai mudar muito no decorrer do tempo. Eu, pelo menos, já mudei de pontos de vista tantas vezes que eu nem sei mais quanto tempo eu vou continuar com a dúvida atual. Mas, de qualquer forma, eu vou tentar compartilhar o estado atual dessa dúvida. E, basicamente, eu vim misturar 2 coisas. Um lado, a orientação a objetos, que é um paradigma que eu gosto bastante. É o paradigma hoje que eu mais me identifico. Eu passei por procedural, eu comecei com Clipper, então eu não tive muita opção. Eu comecei lá atrás com procedural. Tentei aspectos, não me dei bem. Tentei funcional, e apesar de eu achar elegantíssimo a visão matemática da programação funcional, não me dou bem com ela. Então, eu sempre me dei bem. Eu acho a ideia de observar coisas e abstrair essa coisa de uma forma que ela continue com as características essenciais, mas que ela seja, que você não tenha um conhecimento específico sobre essa coisa, muito, muito bonito. E eu sempre achei isso muito bonito porque você confia que alguma coisa vai acontecer. Então, orientação a objetos é exatamente isso. É um paradigma baseado em confiança. Você tem uma abstração, essa abstração ela tem um interface, e essa interface você te fala assim, olha, eu vou fazer X, e você apenas confia que esse X vai ser feito. E se ela não quebrar essa confiança, vai tudo funcionar. E aí, eu comecei com esse livro. E quanto mais eu lia esse livro, mais eu queria ler esse livro. Ele virou meu livro de cabeceira. Eu sabia aonde que era definido cada um dos padrões de cada um do catálogo. E eu falei assim, página tal. Página tal. Eu conhecia esse livro aqui de cabeça para baixo, em 2 idiomas, 3 idiomas. Eu realmente pegava esse livro. E aí, eu virei e falei assim, porra, velho, eu sou bom pra caralho em design, porque eu conheço o livro do avesso. Então, eu sou muito bom, porque, 4 caras muito fodas escreveram um livro muito bom, eu conheço o livro ao contrário, então, eu sou bom pra caramba. E aí, eu tive o meu primeiro problema, o primeiro viés. Eu começava a colocar padrão em tudo. E eu achava legal, era punhetagem técnica, porque eu queria colocar um padrão. E aí, o padrão, que ele tinha um objetivo, na verdade, ele tinha um problema. E aí, o que eu fazia? Eu punha outro padrão, foda-se, vou pôr mais um padrão para resolver o problema que aquele padrão anterior criou. Então, eu tinha um padrão que não resolvia um problema, aí eu tinha e causava um problema, na verdade, e aí eu tinha um outro padrão para resolver um problema de um padrão que eu tinha colocado. Então, basicamente, eu tive essa situação por muito tempo. Eu colocava o padrão porque sim, porque eu sabia e eu podia colocar, colocava, pronto. E aí eu tinha que resolver o problema que o padrão tinha criado, e aí eu punha mais um padrão, eu sabia todos mesmo, então eu ia colocando um atrás do outro. E aí eu comecei a fazer o oposto do que eu tinha que fazer. O meu código, que ele tinha que ser escalável, manutenível, ele começou a ter uma dificuldade, uma complexidade técnica tão grande que você olhava para aquilo e falava assim, é melhor eu deixar esse negócio aqui para lá e começar de novo, porque eu não vou nem me atrever a mexer naquilo ali. No dia que eu tinha feito, legal, mas agora é impossível ler isso. E aí o código começou a fazer exatamente o oposto. O design, os padrões, pelo menos, começaram a fazer exatamente o oposto do que eles eram propostos. Isso começou a acontecer por causa de 3 coisas simples. Eu ignorava a intenção do padrão.
Então, quando você pega um padrão qualquer, ele tem o seu nome, e aí ele tem um problema. E qual que é o problema que eu preciso resolver? Isso eu estava ignorando, e por isso eu estava causando mais problemas do que solucionando. E aí, o segundo padrão que eu colocava, eu tinha uma intenção, resolver o primeiro problema que eu tinha causado. Mas o primeiro padrão eu colocava aleatoriamente, porque eu estava ignorando a intenção. Então, sempre que você pensa no padrão de design, você não tem que pensar no padrão de design porque sim, você tem que pensar no padrão de design, qual é o problema que ele busca resolver. Se você não tiver um problema que o padrão tem como intenção resolver, você não tem que colocar ele. E se você não souber a intenção, você também não tem que colocar ele. Você pode saber o padrão lindo, mas se você não sabe qual é a intenção, você simplesmente não deve utilizar o padrão. É simples assim. E um outro ponto importante de todos os padrões é a motivação. O que fez essa pessoa montar esse padrão e o que esse padrão tinha como resolver? Porque eu sei que ele tem que resolver um problema, mas como que eu me deparei com esse problema e como eu precisava resolver esse problema? Então, você precisa ter a motivação. E a motivação ela vem só depois da intenção. Então, você tem um problema, agora você precisa resolver esse problema. E aí você vai ter casos de uso. Então, você foi conhecer o problema, você tem a motivação e agora você tem a aplicabilidade. Você sabe que isso deve ser utilizado aqui e isso não deve ser utilizado ali. Ponto. Quando você compreende que tudo que você vai fazer em todos os padrões, eles têm uma intenção, uma motivação e uma aplicabilidade, você corre menos risco. Pelo menos você não vai colocar um padrão para remendar um problema que você mesmo criou, colocando o padrão no lugar errado. Então, você tem que tomar cuidado. E você tem que tomar cuidado porque, além da intenção, da motivação e da aplicabilidade, todos os padrões possuem prós e possuem contras. Todos eles têm efeitos colaterais. Então, se você pega e fala assim, vou tomar um remédio, por quê? Porque assim, não precisa de receita, vou lá na farmácia, vou comprar um remédio aleatório e vou tomar. Isso é perigoso pra caramba. E um padrão de design é tão perigoso quanto. Então, dizer que ele é como um remédio, ele é adequado, porque se você toma o remédio sem estar doente, você vai ficar doente. É simples assim. E aí, esse foi o meu primeiro problema com padrão. E aí foi aonde surgiu a minha primeira dúvida. Porque até então eu achava que padrão de design era design. E eu achava, tipo, eu sou foda, porque eu conheço todos os padrões, então eu conheço de design pra caramba. E foi o primeiro momento que eu tive dúvida. Assim, caramba, então eu não sei o que é design. O que é design? Essa foi a grande pergunta. O que é design? Porque agora eu imaginava que um padrão resolveria um problema e o padrão começou a criar um problema. Então, eu tenho um padrão de design que não é design. Se o padrão de design não é design, alguma coisa deve ser design. E aí, eu peguei e parei para analisar. Falei assim, então, os princípios de design devem ser design. Porque os princípios de design eles são bonitos pra caramba. A gente tem um monte de letrinha e cada letrinha significa uma coisa que, se você parar para pensar no que essas letrinhas significam, são lindas. Você tem que ter sempre uma responsabilidade única. O seu código ele deve ser aberto para a extensão e totalmente fechado para a edição, de forma que nem o próprio autor possa colocar a mão no próprio código. Olha que coisa elegante. Te força a construir aquela entidade de uma forma que você saiba que ela vai ser escalável. Isso é lindo. Porque quando você pega e constrói uma coisa e daqui a pouquinho fala assim, tipo, eu vou derrubar aquele prédio ali porque aquela porta ali está meio torta, ou tipo, não gostei daquela janela, vou derrubar o prédio inteiro. Não é assim. Você vai pegar e vai atualizar, você vai editar, você, às vezes, até derivar e trabalhar com uma série de outras ferramentas, mas você não vai mudar aquilo. Porque se você precisa mudar aquilo, é porque você tem conhecimento do que está lá dentro. Um dos grandes pontos da orientação a objeto é o encapsulamento. Você nunca, sob hipótese alguma, deve ter conhecimento específico sobre o que você está trabalhando. Se você tem conhecimento específico, então você está violando a própria abstração daquilo. Você vai trabalhar com MySQL, por exemplo, e aí você sabe o que é o MySQL.
Isso está errado. Você tem que trabalhar com storage e você vai armazenar. Vai armazenar onde? Assim, tipo, foda-se, eu sei que eu tenho uma interface falando para mim que vai armazenar alguma coisa, eu vou confiar na interface. E é isso que é orientação a objetos. Se você conhece, você tem um conhecimento específico sobre determinada coisa, você programa para aquela coisa. E aí você tem uma dificuldade para escalar aquela coisa. Porque amanhã você não está mais trabalhando com MySQL, amanhã você está trabalhando com qualquer outro tipo de banco de dados. Só que você pegou e programou a sua aplicação inteirinha pensando naquilo. E aí você vai ter que sair editando sua aplicação inteirinha, porque você não confiou na interface, você confiou no seu conhecimento sobre aquela coisa. E aí você tem o princípio da substituição de Liskov. Esse é um dos pontos mais problemáticos da orientação a objetos quando a gente fala dos princípios, porque enfim, a definição matemática é meio louca, mas o ponto fundamental é: você tem uma abstração e você tem que ser capaz de trocar essa abstração por outra abstração. E a coisa tem que funcionar. E isso dificulta demais do ponto de vista de testes, porque a gente está acostumado a fazer teste unitário, e aí nossas unidades, nossos testes todos 100% lindão. E aí você vai, coloca aquele negócio na aplicação e a aplicação quebra. Fala assim, mas como que quebrou? Meus testes todos passaram. O ponto de vista da orientação a objetos, o teste unitário ele não é tão relevante. Ele garante o funcionamento da unidade, mas a aplicação, o software orientado a objetos, é um conjunto de coisas confiando em outras coisas. Então, quando você pega e garante que a unidade está funcionando, não necessariamente você está garantindo que a aplicação está funcionando, porque uma coisa pode ser trocada por qualquer outra coisa a qualquer momento. Então, do ponto de vista da orientação a objetos, o teste mais importante é o teste de integração e não o teste de unidade. E é isso que o princípio da substituição de Liskov diz, que qualquer coisa deve ser substituída. Porque se você tem uma abstração e você tem uma derivação dessa abstração, você deve ser capaz de substituir a derivação da abstração pela abstração e vice-versa a qualquer momento. Se você tem um método que espera T e você passa S, que é um subtipo de T, o seu método deve ter exatamente o mesmo comportamento. Aí você tem a segregação de interfaces. A segregação de interface junto com o princípio da responsabilidade única, tem o propósito de evitar God classes. A gente, lá atrás, a gente tinha aqueles códigos macarrônicos e essa pegada procedural, ela persistiu um pouco. Então, você deixou de ter um código macarrônico e começou a ter uma God class com trocentas mil responsabilidades, 300 mil métodos, e aí você tem uma interface poluída e 1 zilhão de responsabilidade, de forma que qualquer coisa que aconteça na sua aplicação, você vai mexer naquela God class. Ah, deu pau. Fala assim, a God class que deu pau. Ah, está funcionando. Fala, a God class também está funcionando. Tipo, está tudo lá, então você sabe que está lá. É uma beleza, porque você nunca vai ter que procurar o bug. Está lá. 300 mil linhas, mas está lá. E a segregação de interface, quando você limita a sua aplicação, a sua classe em uma única responsabilidade, e você tira dessa classe aquele monte de método e deixa a menor quantidade possível de métodos, você garante a coesão daquela classe. E da inversão de dependências. Inversão, não injeção. Aqui a gente está falando do princípio. Mas, no fim das contas, o D ele tem muito a ver também com o O. Porque se você não pode ter um conhecimento específico dentro de um método, dentro de lugar nenhum, você deve trabalhar com uma abstração, você não deve criar uma instância dentro de um método. Porque quando você cria a instância, você acabou de saber, eu estou criando X. E esse conhecimento de X é nocivo. Então, o que você faz? Você inverte a dependência. Em vez de você criar a instância, você recebe a instância. Quem que vai te passar a instância? Tipo, foda-se. Você espera que X seja passado para você funcionar e você recebe aquela informação. Então, você tem uma única responsabilidade, você tem um código que não pode ser editado nem por você mesmo, você tem um princípio que garante a substituição dos seus participantes, das suas abstrações, uma interface
superfície altamente coesa e você sabe que agora as dependências vão ser injetadas. Mas aí a gente está falando sobre princípios de design, o que significa que princípios também não são design. E aí vem a segunda vez que eu faço a mesma pergunta, porque eu já sei que padrão de design não é design. E eu sei que princípio de design também não é design. O que é design? Eu devo ter passado por vários momentos durante essa minha busca por compreender design de software. E, atualmente, minha conclusão é que, da mesma forma que nós temos no design gráfico uma paleta de cores, nós temos tipografia, nós temos uma série de coisas que podem compor o design, princípios e padrões são só ferramentas. Eles estão para o design de software exatamente como a tipografia e a paleta de cores estão para o design gráfico. Se você utilizar uma paleta de cores equivocada numa peça, você pode estragar a peça. De repente, você tem um conceito fantástico, mas você utilizou uma tipografia errada, você estragou a peça. Então, quando você usa um padrão ou um princípio e você usa esse cara errado, você pode estragar o seu software da mesma forma como você pode estragar uma peça publicitária. Então, você conhecer os padrões, você conhecer os princípios, eles te dão alguma dica sobre o que é design, mas eles não te definem exatamente design. E na minha busca louca por tentar entender, falei assim, caramba, o que é design? Eu acabei recorrendo ao tio Google e perguntei para ele, literalmente, falei assim, o que é design? Se vocês escreverem na busca o que é design, vocês vão cair nessa definição. Nesse momento, eu virei e falei assim, caramba, isso faz sentido. Porque quanto mais você pesquisa, mais você busca esse conhecimento de design, você está buscando por um motivo muito simples. Você quer escrever um software melhor. E aí, quando você quer escrever um software melhor, um software manutenível, um software escalável, você está pensando no seu software como um produto. Exatamente isso que você está fazendo. Só que daí a definição de produto, do nosso ponto de vista de software, ela é muito mais abrangente, porque às vezes a gente pensa em produto numa equipe de venda colocando para o consumidor final, fala assim, não, a gente é consumidor do nosso próprio software. Porque quando a gente pegar amanhã e estiver lendo o nosso software e utilizando aquele participante que nós escrevemos, nós somos consumidores do software. Se a gente pega e faz parte de uma equipe, e eu estou desenvolvendo a parte A outra parte da equipe está fazendo a parte B, e, de repente, a gente vai integrar tudo isso no software, a gente está consumindo o software um do outro. Então, da mesma forma que a gente é consumidor, a gente é desenvolvedor, a gente é fornecedor desse software. E aí, quando você pensa no software, como um produto, e você compreende que alguém está consumindo esse produto, que não importa o que vai acontecer, sempre vai ter alguém consumindo esse produto, mesmo que esse alguém seja você mesmo, quando você pega e vai no GitHub e faz um clone de ou um Composer install, ou qualquer coisa, quando você pega e utiliza um framework, um micro-framework, ou você está consumindo uma API, ou você está consumindo qualquer peça de software, inclusive a documentação do software, você está consumindo um produto. Então, eu escrevi, beleza, você escreveu o software, eu acredito nisso. E aí, amanhã, você está usando o seu próprio software. Então, você é consumidor e fornecedor ao mesmo tempo. E aí, a gente vem na mistura dos dois. Orientação a objetos, ele trabalha com confiança. Então, a gente tem uma interface pública, uma abstração, e a gente confia que alguma coisa vai acontecer segundo a assinatura daquela interface. E aí, nós estamos trabalhando em cima dessa confiança, e aí a gente tem design, onde a gente trabalha na concepção e no desenvolvimento de um produto. O design orientado a objetos é a mistura dos dois.
nós temos o desenvolvimento de um produto, nós temos a orientação a objetos, que se trata de confiança, misturou os dois, a gente vai desenvolver um software orientado a objeto, um produto software orientado a objeto baseado na confiança. Então, uma das primeiras coisas que eu queria deixar aqui, exatamente para a gente evitar aquele tipo de situação que eu mesmo passei no começo, é cuidado com o efeito colateral. Eles existem e eles são altamente nocivos. Eles são realmente nocivos, eles realmente causam problemas muitas vezes inutilizadores do software. Eu já me deparei com situações em que eu realmente fui obrigado a descartar pedaço de código por causa de uso inadequado de padrão. O custo para corrigir os problemas era tão mais alto do que redesenvolver a solução que eu simplesmente descartei o software porque eu ignorei esses efeitos colaterais no começo. Padrões e princípios são ferramentas, e essa é uma das coisas importantes que eu aprendi nessa busca toda. Você não deve tratar a ferramenta como solução. A ferramenta, ela é só um meio, ela não é o fim, ela nunca é o fim. É por isso que eu acho muitas vezes engraçado o pessoal pegando e formando fã-clube de ferramenta. E aí o meu framework é melhor que o seu. Tipo, não, porque o meu framework é mais legal que o seu. E aí os dois saem em guerra. Isso é legal, por um lado, porque significa que os dois frameworks foram desenvolvidos como produto, entregue como produto e criou uma legião de fãs. Legal, mas não passam de ferramentas. Se você pega para um marceneiro e vira e fala assim, você prefere um martelo ou um serrote? O marceneiro vai rir da sua cara, fala assim, você fica maluco, velho. Tipo, eu uso o que eu preciso usar aqui, ué. Então, é interessante, porque só na nossa área que nós temos esses fã-clubes de ferramentas. Porque, no fim das contas, frameworks não passam de martelos, parafusos, chaves de fenda, e, enfim, são só ferramentas. E ferramentas são meio, não fim. E a outra coisa que a gente tem que ter muito cuidado é que alguém vai consumir. E, às vezes, esse alguém é você mesmo. Quando você pega e você trata, você toma cuidado com os efeitos colaterais, você para, respira e pensa no que você está fazendo. Você para de olhar para o software como um amontoado de código e pensa nesse software que alguém vai consumi-lo, que alguém precisa utilizá-lo. Quando você toma cuidado em tratar a ferramenta como o que ela é, como um meio para se alcançar um fim, e você sabe que alguém vai consumir, você passa a ser responsável com aquilo que você está desenvolvendo. Você para de pensar em si mesmo e larga do que eu fiz muito no começo, de punhetagem técnica, de se achar o fodão, e para pensar, fala assim, alguém vai consumir isso. Então, você tem que ter um respeito enorme naquela pessoa. Você tem que parar de olhar para o próprio umbigo e olhar para lá. Você tem que deixar de desenvolver em primeira pessoa. Você tem que desenvolver sempre em terceira pessoa. Alguém vai consumir. Quem que é? Não sei. Então, como você não sabe, você tem que ter muita responsabilidade, porque, de repente, é sua mãe que está consumindo isso. Você não vai dar qualquer coisa para sua mãe consumir. Então, para e pensa. Seja responsável com o seu próprio desenvolvimento, porque alguém vai consumir, e esse alguém precisa consumir uma coisa boa. Então, você tem que parar. Esse é o mindset. Quando você tem esse mindset, você, sendo responsável com o seu desenvolvimento, você para, você pensa, você reflete, e aí todas as suas decisões, quaisquer que forem, elas são decisões prudentes. E você pensa uma, você pensa duas, você pensa três, você pensa N vezes antes de simplesmente enfiar um padrão X ou Y, um princípio A, B, C, ou trabalhar com arquitetura tal, enfim. Você sempre vai pensar que você está desenvolvendo
um produto. E não importa quão grande ou quão pequeno seja. Às vezes, você tem uma API, e aí essa API tem um monte de situações. E aí você, de repente, vira e fala assim, caramba, eu vou aplicar aqui nessa API um dos princípios sólidos. Eu vou pegar e vou transformar isso no microservice e vou fazer com que essa API tenha apenas uma responsabilidade. Porque daí, se eu limitar nessa API apenas uma responsabilidade, o que vai acontecer? Eu vou precisar de um servidor pequenininho. E aí, você tem um software manutenível, um software altamente escalável e um software responsável. E quando você pensa nisso em todas as partes da sua aplicação, você vai sempre conseguir escalar a sua aplicação com grande facilidade. Exatamente porque você parou de pensar em si mesmo e pensar que alguém vai consumir esse software. Isso, assim, eu mudei muito esse ponto de vista. Esse é o meu ponto de vista atual. Eu provavelmente vou sair daqui e vou chegar em casa e vou mudar novamente de ponto de vista. Isso faz parte, é uma coisa que eu diria um work in progress, mas é um pensamento em progresso que tem evoluído muito. O próprio PHP ele tem evoluído muito nesse ponto de vista e a comunidade tem acompanhado isso também. Se nós observarmos o PHP há uns anos atrás e observarmos o PHP 7, especificamente o PHP 7, o que foi feito internamente para que tivéssemos um incremento considerável em velocidade, a gente vê que o PHP 7 ele evoluiu nesse ponto de vista de produto. Antes, você tinha um software com um cara que fala que declaradamente não gosta de programação e que não tinha a menor ideia de como escrever uma linguagem. E aí, de repente, você tinha uma tecnologia que era super popular. E hoje você tem um PHP 7 com uma evolução tremenda. Então, é possível que esse meu ponto de vista mude. Então, eu não vou dizer que é assim. Esse é o estado atual da minha dúvida. É exatamente isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu imagino que eu tenha deixado aqui algumas dúvidas. Muito provavelmente deixei. Muito provavelmente eu tentando respondê-las não grave, porque eu provavelmente vou mudar de ponto de vista novamente quanto à própria resposta. Vou tentar responder as perguntas, mas tomem cuidado com essas respostas. Bom, encerramos então. João, muito obrigado. Uma salva de palmas.